Olá pessoal, boa tarde, eu sou Cris Viana. Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho hoje para a gente falar do que não é psicologia, né? Vocês me conhecem enquanto profissional de saúde mental, em outras esferas também, no campo da psicologia jurídica. E nesses tempos difíceis, né, que as pessoas estão precisando de maior atenção, a gente precisa ter um cuidado, inclusive, para desmistificar alguns conceitos que estão sendo estabelecidos a partir do senso comum. Eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho, né, do que é psicologia, mas exatamente falando daquilo que não é psicologia. Se eu te perguntasse hoje, né, o que é psicologia para você? Talvez você já tenha, né, uma forma, uma visão de homem mundo que tenha colocado a psicologia em algum lugar. Mas hoje a gente vai perceber que nem todo lugar em que a psicologia foi colocada, de fato, ela é psicologia como ciência e profissão. Bom, primeiro ponto que eu ouço muito, as pessoas me procuram e dizem assim: Cris, eu preciso de um conselho, vou marcar uma sessão com você porque eu preciso ser orientada a respeito de algumas coisas. Bom, o que a gente fala a respeito disso? Psicologia não é conselho. Existem muitos conselheiros em muitas esferas, até aquele bom amigo que senta às vezes no local, um bar, um shopping, até mesmo em casa, né, que tem sempre uma opinião, um palpite, algo a compartilhar com você. Esse pode ser o conselheiro, uma pessoa mais velha, um bom amigo, às vezes um avô, ou mesmo um líder de algumas esferas. Mas a psicologia não é local de conselho. Nós compreendemos o sujeito enquanto singular, ou seja, aquilo que é bom para todo mundo não é bom para mim, muito menos para você. Então a gente não tem uma receita pronta que vai de encontro à sua necessidade, como se nós tivéssemos uma bola de cristal ou mesmo uma varinha mágica para afetarmos diretamente este lugar aí que precisa de uma resposta e satisfazer essa necessidade. Não, a gente não faz isso. A gente vai trabalhar aí, né, nessa singularidade, compreendendo o sujeito como um todo, como biopsicossocial, e um lugar que precisa ser compreendido a partir da sua própria percepção, por aquilo que lhe dá sentido à vida. Então, não é o conselho que se abre para ele, mas a oportunidade dele se abrir para as respostas que poderão ou não vir até ele à medida que ele caminha para o autoconhecimento. Outra coisa que a psicologia não é ouvidora. A gente vê aí, né? Eu vou lá porque o psicólogo vai me ouvir, né? Sim, a psicologia, ela tem uma escuta empática. Eu particularmente trabalho muito com essa escuta empática, em acolher e valorizar aquilo que você tem, aquilo que você precisa. E eu acredito que o lugar da escuta promove também o lugar do silêncio, que é terapêutico, que dá a você a chance de ressignificar, de reinventar, de remodelar novos modos e novas formas de ser no mundo. Então, muitas vezes, esse lugar de escuta, ele é fundamental. Mas o psicólogo também, a partir do seu código de ética, a partir dos seus arcabouços teóricos, da sua fundamentação e até mesmo da sua especialização, ele vai, em algum momento, intervir além de um lugar apenas de escuta e silêncio, né? Eu, por exemplo, uso o método dialético como esse lugar de troca, né? De experiência, de informação, que é riquíssimo para trabalharmos esse ser no mundo que precisa muitas vezes reconhecer esse lugar que está perdido, que não foi encontrado, ou mesmo que precisa ser reinventado, né? Nesse sujeito. Então a gente faz toda essa escuta, mas não é apenas um lugar apenas para a gente desabafar, mas é um lugar também para a gente ser atravessado por algo que possa fazer grandes mudanças na nossa vida. Outro ponto importante: psicólogo não é curandeiro, não é de caráter da psicologia, né? Essa questão aí de ir de encontro, né? A cura, principalmente a cura no nível místico, no nível religioso. Nós entendemos que, dada a complexidade, a diversidade, os muitos modos de ser no mundo, todas as pessoas, elas estão abertas ao campo da espiritualidade. Então nós acolhemos, né, a crença, os costumes, os modos de ser, aquilo que aparece e reflete para ti e que faz sentido, acolhemos e permitimos que tudo isso seja um fruir,
né, no seu dia a dia, a partir de toda a escuta, de todo o acolhimento e também das técnicas que estaremos utilizando a partir dessas crenças para levá-lo a se situar no lugar de equilíbrio. Mas a gente não faz milagre. Algumas pessoas me procuram e falam: nossa, fulano me ligou e disse que teve uma sessão espetacular, saiu de lá completamente transformado. Eu fico muito grata com essa informação, isso enriquece nosso dia a dia, né? É muito bom quando a gente pode atravessar o outro e dispor aí de um mecanismo de alívio, né? Um mecanismo de transformação. Isso é riquíssimo para nós. Mas não é o lugar do envaidecimento e muito menos do convencimento, porque somos cíclicos, estamos num mundo caótico que está sujeito a muito mais experiências, né? Tanto negativas quanto positivas. E sabemos que tudo está em movimento o tempo todo. Então, a gente que está ótimo, maravilhoso, pode ser afetado de alguma forma por algum aspecto negativo. Então, nada é para sempre. Não, se nada é para sempre, então tudo está em constante movimento. Então, a gente compreende sim que essa melhora, ela é resultado, né, da técnica apurada, de muito trabalho, de muito esforço, não só por parte do terapeuta, mas por parte também do paciente. A palavra paciente, ela vem desse lugar de paixão, né, paciente, né, em italiano, que é esse lugar de espera aí, mas com sofrimento, né, com dedicação, né, e com muita coragem, eu costumo dizer, porque está apaixonado tem que ter muita coragem. Então, a psicoterapia, por exemplo, é um lugar que tem que ter paixão, tem um pouco de sofrimento também, tem essa espera, esse lugar de desejo que ainda não foi alcançado, mas que pode ser imergido a partir, né, daquilo que você se dispõe em permitir a vir sobre ti, esses movimentos que vão transformar. Mas uma cura milagrosa, né, nesse sistema é para metafísica, né? A psicologia ela ainda está no campo da física, ela está no campo, né, também da consciência, que a gente também compreende como uma estrutura parte do corpo. Então é algo que a gente dá conta. O que está além da gente, a gente deixa para os outros campos, para as outras esferas, respeitando muito, agregando muito conhecimento a nós, mas ainda não aprendemos a fazer milagres, né? Vamos lá, gente. Outro ponto aí que eu escuto demais: médico de louco. Opa! Duas situações. Primeiro, que psicologia não é medicina, né? Ela vem aí, a sua, né, origem lá atrás, ela vai ser fundamentada a partir das ciências médicas, mas ela afasta um pouquinho do saber médico para exatamente agregar o ser humano em outros aspectos além do biológico, né? Só o biológico nós estaremos reduzindo esse sujeito a apenas um contexto físico e sabemos que temos outras esferas aí para alcançarmos esse processo de aperfeiçoamento, né, de equilíbrio, de saúde mental. Então a gente começa também a questionar esse lugar aí do que é loucura, né? Afinal, o que é normal, né? O que é louco? Então, todo esse questionamento a psicologia faz, sim, abrindo espaço para que novos modos de ser produzam aí oportunidade, produzam um lugar para esse sujeito no mundo, para que esse pertença seja estabelecido, seja instaurado esse projeto novo de vida. Então, a gente desmistifica este lugar, né, de agregação de um saber médico reducionista e abrimos aí o horizonte do ser desse paciente para que ele possa alcançar muitas formas. Agora, o que é normal, o que é patológico, talvez os conceitos venham delinear, tipo isso, tipo aquilo, tipo tal, tipo lá, mas o sujeito ele é muito mais do que um rótulo, ele é muito mais do que um número, do que uma classificação internacional de doenças. Então a gente vai ver você enquanto sujeito único na sua verdade, como já disse no início desse vídeo, ampliando aí a oportunidade de você ser o que você quiser. Lembrando que ser o que quiser nos leva ao encontro da ideia da liberdade, mas a liberdade tem responsabilidade. Nós podemos ser o que quisermos, mas temos que pagar um alto preço para isso. Não somos só em nós mesmos, somos em nós, mas somos também no mundo. E nessas relações que produzem conflitos, precisamos o tempo todo nos submeter a formas de convivências, né, a formas de relações, a muitos modos estes que reflete aí um pouquinho de dúvida a respeito do conceito da liberdade. Mas não é bem isso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é que psicologia não é médico de doido, né? E o que é louco, o que é doido, né? Acho que é uma questão muito generalista, né? Muito universalista. É difícil a gente definir.
fora dos conceitos que já foram estabelecidos. Então hoje a gente tem este olhar desse sujeito singular que ele pode vir a ser, basta que ele aprenda a lidar com essa sua verdade no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E dá muito trabalho. Por isso que o psicólogo precisa estar muito bem preparado para conduzir esse paciente nessa esfera e neste caminho. Vamos lá? Outra coisa, não somos esotéricos. Nossa, algumas pessoas, né, chegam aqui no consultório, vê nossas coisinhas, nossos materiais de trabalho, alguns agregados com conhecimentos orientais ou outros, e perguntam, nossa, né, tem um lugar de esoterismo. Não, gente, olha, nós vivemos num ambiente que ele é atravessado pelos nossos modos de ser, nossas crenças, como eu já falei. Então, os nossos hábitos, eles se mostram a partir do nosso dia a dia, do nosso comportamento. Então, o que a gente percebe, né? Que toda a singularidade, a particularidade desse psicólogo também, ela é revelada aí. E a psicologia tem campos de saberes também voltados para esses conhecimentos aí, orientais, primórdios e outros, né? E que confunde um pouquinho. Mas não, sabedoria espiritual é uma coisa, psicologia é ciência ou profissão. Então, por mais que algumas caracterizações elas sejam dispostas e muito parecidas com algumas formas de ser no mundo voltada para o campo, né, das artes místicas, a psicologia está muito além disso tudo aí, tá bom? Vou ter que correr, o vídeo está ficando grande, mas a psicologia também não é caridade. Por ser uma profissão, ela tem um custo, ela tem uma paga, ela tem um valor. Eu costumo dizer que o maior valor não é o valor da sessão, o honorário, né, da consulta. O maior valor é a vida. E a vida tem um preço a ser pago. Não só o preço capital, mas o preço de se decidir em estar, né, indo de encontro a essa verdade que precisa ser aberta para si e aberta para os outros. Mas só pode ser aberta aos outros a partir do momento que eu me conhecer. Então existe um preço para isso, não é de graça, não é fácil, não é, né, tão distinto. E o profissional, né, que aí teve seus 5 anos de graduação, a especialização, eu particularmente, né, já parti para um doutorado, então a gente tem anos e anos de fundamentação teórica, de estágio, de experiência, de atualização, de extensão, a manutenção do consultório, o sustento e as outras coisas mais que todos nós precisamos ter numa versão capitalista que vivemos hoje no mundo. Então, existe sim, mas também a flexibilidade de acolher esse sujeito naquilo que ele tem para dar. Né? A psicologia também, diferente de algumas profissões, ela é muito acolhedora. Né? Eu, enquanto psicóloga, sou muito humanista e também me coloco à disposição de ser flexível frente à necessidade dos meus pacientes. Por isso, todos eles são analisados de forma singular aos que não têm acesso devido à elitização, né, da saúde mental no Brasil. Né? O processo da psicoterapia é muito elitizado. Então, o que a gente faz? A gente bate um papo, faz uma entrevista, faz uma análise socioeconômica e abre esse espaço para que você também possa ser atendido com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a mesma empatia que a gente trabalha com todos os pacientes, tá bom? Uma outra coisa aí que tem sido muito problemático, vamos assim dizer, confundir psicologia com coaching. O coaching, né, ele pode ser utilizado por muitos psicólogos. Existem psicologias, né? Existe a psicologia enquanto ciência e profissão e as suas ramificações, muitos modos e visões de homem e mundo. E um dos modos de ver o homem é a partir do coach, né? O coach hoje ele está agregado a outras especializações da ordem humanista, mas não especialmente este modo, essa fórmula pronta de oferecer ao sujeito passos que vão levá-lo a algum lugar num tempo hábil, não é da psicologia, porque nós entendemos que a relação temporal ela é singular, não existe um tempo próprio estabelecido por nós, muito menos um meio mágico ou oportuno de conseguir. É claro que eu fui muito superficial, não estou aqui para falar do coach, né, enquanto profissional que é a favor, desfavor, não, acho que o coach agrega bastante em muitas esferas da nossa vida, principalmente no campo profissional, mas enquanto psicoterapia, não confunda, tá? E duvide de passos prontos, duvide de meios próprios, de mágicas, duvide disso, porque isso nunca foi e eu tenho lá minhas dúvidas sim, se algum dia a psicologia vai evoluir para isso. Talvez reescrevendo o nosso modo de ser humano, a gente consiga aceitar.
mas ainda não chegamos aí. E para finalizar, psicologia não é adestramento social. Eu, iniciei a minha graduação numa linha muito humanista e me especializei, na comportamental, cognitivo-comportamental, focada em esquema de personalidade, muitas formas que o homem tem de se construir enquanto sujeito no mundo e como ele se percebe, se relaciona. Então, é uma ciência mais voltada para o comportamento, entendendo que pensamento, emoções, somam esse conjunto que chamamos corpo e vida e se comportam de alguma forma aí no cotidiano. E dentro do meu arcabouço teórico, se construiu uma ideia de que nós éramos adestradores sociais, que as pessoas vêm pra gente, a gente modela, a gente faz até lavagem cerebral e muda isso tudo aí para que a pessoa se torne ali aquele aparato social de acordo com os modos operantes daquele que se convoca a mudança. Mas não, a gente não trabalha dessa forma. Eu agreguei muito meu mestrado, principalmente, o humanismo existencialista, que somou junto, a terapia cognitivo-comportamental, esse lugar, esse modo de trabalhar o conceito da liberdade, o conceito da singularidade, o conceito da verdade, que é relativa e muda o tempo todo, e também o lugar desse equilíbrio da inteligência emocional. E isso é construído, isso é costurado de acordo com a capacidade que esse sujeito, que esse paciente, ele se abre para o mundo. Se abriu, a gente trabalha. Se não abriu, a gente trabalha do mesmo jeito. Mas fato é, ele vai se tornar aquilo que ele precisa, aquilo que ele já é, mas que ainda não se apropriou. Então, a gente olha com muita humanidade, com muita empatia esse ser no mundo, não como meros objetos ou com simplesmente uma técnica que venha modelá-lo e colocar para as necessidades do mercado ou mesmo das relações. Então a gente tem muito cuidado e trabalhamos muito todo ano, são cursos e mais cursos, aprimoramento, aperfeiçoamento para abrir esse espaço aqui, para receber você com muito carinho. E eu quero te convidar a nos conhecer, estamos situados, Rua Guerra Junqueiro, número 11, eu estou aqui na sala 5, no bairro Santa Branca, esperando o seu contato aí, no Google mesmo, aí na nossa página você tem o nosso telefone, o nosso WhatsApp, que você pode fazer o contato e em tempo hábil nós estaremos respondendo e marcando uma sessão para você. Não só nesses tempos difíceis, em que a ansiedade ela tem se generalizado, mas em todo momento. Afinal de contas, corpo, para ser bem estruturado, sábios da antiguidade já diziam, mensam corrupção. Então, se você cuida da sua mente, cuida das suas emoções, certamente as respostas corporais elas virão e promoverão uma maior qualidade de vida, dando você a chance de ser mais feliz. Tá bom? Prazer conhecer vocês. Eu espero sua ligação, seu contato e você aqui sentadinho comigo para a gente fazer um trabalho bem bacana com você. Até breve. Tchau, tchau.